pessoal, sou a professora Veroni e estou aqui para conversarmos sobre mais um tema relacionado à questão dos patrimônios culturais. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre alguns desafios dessa política pública. É fato que nós vivemos um tempo muito considerável, bastante promissor, quando pensamos a política de preservação dos patrimônios culturais. Hoje, enquanto sociedade, enquanto governo, compreendemos cultura enquanto conceito amplo que envolve diferentes fazeres, modos de ser, distintos pensamentos, enfim. Cultura é marcado pelo entendimento de que isso precisa expressar a diversidade. Logo, os patrimônios culturais também são pensados a partir dessa perspectiva ampla. Isso é um ponto positivo. Também vivemos um tempo em que diferentes instrumentos são especificados, previstos na Constituição e em outras leis patrimoniais que justamente permitem que os bens culturais sejam constituídos. Entretanto, nós temos alguns desafios que precisam ser conhecidos, especialmente a nós, historiadores, que temos o patrimônio cultural enquanto um dos nossos objetos. O primeiro desafio diz respeito ainda aos municípios. Os estados e a União têm muita clareza da competência constitucional no tocante ao patrimônio cultural. Eles entendem que, assim como precisam pensar políticas para a saúde, para a segurança, esporte e outros campos, políticas relacionadas a outros âmbitos da vida social, também é obrigação o pensamento e o desenvolvimento de ações voltadas ao campo do patrimônio cultural. Nos municípios, não é que não exista, inclusive alguns municípios estão em situação de destaque, mas de uma forma geral, especialmente no que se refere a municípios de uma formação histórica mais recente, a própria ideia de que essa história ainda é nova, equivocadamente faz essas autoridades pensarem que se essa história é nova, se ela ainda está sendo construída também, esses não são possuidores de patrimônios culturais. Então, esse é um entendimento equivocado, é um desafio. Podemos citar também a questão dos roubos aos patrimônios culturais. Diversos estados, como por exemplo Minas Gerais, esse é um destaque, mas também São Paulo, Rio de Janeiro, tem aí uma parte considerável de seus acervos que são patrimônios culturais dos estados do Brasil e também da humanidade que foram furtados. Isso nós dizemos que é um desafio porque é a sociedade que perde, que deixa de conhecer a história via os patrimônios culturais. E um terceiro e não menor desafio diz respeito à ausência de conservação daquilo que é patrimônio. Hoje, o Brasil está até adiantado no processo de identificação dos seus bens culturais. As pastas, secretarias, os gestores responsáveis pelas políticas patrimoniais nos municípios, principalmente nos estados e na União, têm um trabalho programado contínuo de reconhecimento desses patrimônios, mas essa é a primeira das etapas. Todo patrimônio cultural ele precisa ser constantemente acompanhado, para que possa ser bem usufruído e que perdure, necessita de ações de conservação, intervenções que precisam ser feitas por profissionais do campo do restauro. E essa é uma dificuldade bastante marcante, até porque isso não costuma ser de um preço pouco significativo. Um restauro é uma ação de profissionais.
E então o Brasil, né, em diferentes estados, né, tanto então no que diz respeito aos patrimônios estaduais e nacionais, apresenta aí essa lacuna, conservar os patrimônios. Então é muito usual a gente tomar conhecimento de bens culturais que não estão acessíveis à população, que por vezes estão fechados aí desde muito tempo à espera de orçamentos e medidas de restauro. Então são aí algumas dificuldades, né? Algumas lacunas que precisam ser trabalhadas pela sociedade, pelas autoridades, para que a política patrimonial possa ser mais exitosa em nosso país. Obrigada pela atenção, espero ter auxiliado aí, aumentado o conhecimento de vocês sobre o campo do patrimônio cultural.